Olá, meu nome é Matheus, sou médico cirurgião e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre abscesso pulmonar. Bom, o abscesso pulmonar é conhecido desde a época de Hipócrates. Ele nada mais é do que uma coleção, uma loja ali purulenta dentro do parênquima pulmonar. Ele pode ser visualizado em radiografias ou tomografias de tórax e a suspeita clínica às vezes tem sintomas muito parecidos com a pneumonia. Então, assim, antigamente, até 1940, mais ou menos, antes do início da penicilina, a maioria dos abscessos eram drenados percutaneamente. Então, o tratamento era basicamente cirúrgico. Alguns autores defendiam até a drenagem em 2 tempos. Eles faziam primeiro, usavam algum agente para fazer como se fosse uma pleurodese, e posteriormente esperavam de 3 a 4 dias e faziam a drenagem percutânea dos abscessos. Com o advento da penicilina, a tendência foi, 85% dos casos, ter uma boa resposta com o tratamento clínico de antibiótico. Então, só falando um pouquinho da fisiopatologia, a fisiopatologia, basicamente, da maioria dos abscessos, tem conteúdos anaeróbicos, e esses conteúdos anaeróbicos foram encontrados também presentes nas fendas gengivais. Isso aí colaborou com a tese de que a maioria dos abscessos são causados por aspirações de conteúdo de orofaringe, a grande maioria. E, além disso, a localização dos abscessos. Então, por eles serem localizados principalmente nos segmentos superiores dos lobos inferiores, tanto quanto o direito quanto o esquerdo, mas principalmente o direito, pela envergadura do bronco principal direito, isso também favorece ao quadro de ser a etiologia, de ser um quadro aspirativo, pois são broncos mais posteriores e tenderiam a vir para cá mais a secreção por conta da gravidade. Além disso, também o segmento posterior do lobo superior direito ele também pode ser mais acometido. Então, para facilitar a aspiração, o paciente normalmente ele vai ter algum componente que tem que ser investigado na história clínica, um quadro de paciente desacordado. Então, teve ou alguma convulsão, ou algum quadro de alguma crise alcoólica, ou então pacientes até com uma doença neurológica, não tem uma defesa laringe adequada. E, além disso, pacientes que foram submetidos a intubações traqueais, a traqueostomias, eles já têm um fator de risco já maior em relação a outra população. Então, além dessa fisiopatologia, a gente pode ter também a contiguidade transdiafragmática. Então, tem algum abscesso subfrênico e por contato ele vai formar esse abscesso pulmonar. Além da disseminação hematogênica e principalmente das tromboflebites sépticas. As doenças esofagiânicas também pode ser fator predisponente, como a neoplasia, a neoplasia do esôfago, pode favorecer uma fístula tracoesofágica, favorecer também a formação de abscessos pulmonares. Então, só para fixar, a maioria dos agentes etiológicos são os anaeróbicos. Isso aí vai ser muito importante no esquema antibiótico para o tratamento dos abscessos. 85% de todos os abscessos foram encontrados bactérias anaeróbicas e a maioria dos outros são infecções mistas. Então, o mais importante para cobrir as bactérias seriam os anaeróbicos. Então, continuando aqui sobre a classificação. Então, em algumas classificações, a gente pode classificar como agudo e crônico. Então, o crônico é aquele paciente que já passou de 30 dias. Então, mais de 30 dias já é o quadro de crônico, sem o tratamento adequado. Também vai ter o abscesso único ou múltiplos. E aqui a gente deve chamar a atenção porque os múltiplos, quando eles são menores do que 2 centímetros, então tem lojas cavitadas menores do que 2 centímetros difusas no parênquima pulmonar, vai ser a classificação, o fator diagnóstico da pneumonia necrotizante. Então, é um diagnóstico diferencial. Então, normalmente o abscesso ele vai ser uma lesão única e eles têm que ser lesões maiores do que 2 centímetros. Então, para ser chamado de abscessos múltiplos, tem que ter sempre lesões maiores do que 2 centímetros em outros segmentos.
primário, né? O primário é exatamente essa etiologia que a gente descreveu, né? Que é a etiologia do aspirativo. Já o secundário, aí a gente vai entrar alguns tipos, né? Que seriam obstruções brônquicas, né? Principalmente aí os neoplásicos, ou por corpo estranho, né? O paciente aspirou. E às vezes também por algum componente de um paciente com a imunoincompetência, né? Então seriam a classificação aí dos secundários. Então normalmente de todos os abscessos pulmonares, 80% em um estudo eram considerados primários, 60% considerados por infecções anaeróbicas, 40% eram não específicos e 40% eram crônicos. Então dessas classificações que a gente falou. Então, entrando aqui na parte do quadro clínico, né? O quadro clínico aí também pode ser variado. Então, vai depender, às vezes, do agente etiológico, da fase que vai estar. Mas, assim, em geral, né? Pode ser uma febre que persiste por algumas semanas, com a tosse, com a secreção, né? Com odor muito fétido. A vômica, né? Às vezes pode ter alguns episódios que é como se fosse um vômito, né? Com catarro. Hemoptíase pode ter. Perda de peso, devido ao processo mais crônico. E às vezes até precisar de algum atendimento de urgência. Então, nessa radiografia aqui nessa imagem, mostra aqui a característica de abscesso no segmento superior do lobo inferior esquerdo. E lembrando que, né, é sempre importante pesquisar, né, algum histórico aí de perda de consciência ou algum fator de risco, né, para aspiração. Além de, às vezes, é bom fazer a avaliação gengival desses pacientes para avaliar a questão da dentição, para ver se tem um risco maior, né, de algum quadro de alguma contaminação. E, em alguns casos, até pesquisar de imunocompetência, né, desses pacientes. Então, falando do diagnóstico, o diagnóstico também vai ser principalmente, né, por exames de imagem, associado com um quadro clínico. A radiografia ela já vai dar uma boa ideia. Se ficar na dúvida, né, e para você visualizar melhor o parênquima, pode entrar mão com a tomografia de tórax. Muitas vezes é necessário contraste, às vezes, para definir se é um quadro mais pleural ou se é um quadro mesmo dentro do parênquima. A broncoscopia, às vezes, é importante no diagnóstico etiológico. Então, você pode escolher um lavado, às vezes também afastar alguma obstrução brônquica, né, por neoplasia ou até mesmo algum corpo estranho, que às vezes a tomografia não consegue ver. Então a broncoscopia é mais adequada para isso, para a identificação do agente e às vezes fazer uma identificação se tem alguma obstrução de algum corpo estranho. A punção, né, também do abscesso também pode facilitar também na pesquisa do agente etiológico. Então fazer uma punção percutânea pode facilitar também a definição do agente etiológico. Bem, o tratamento é basicamente clínico. A gente não pode esquecer como da etiologia principal é anaeróbicos, então tem que cobrir todas as bactérias anaeróbicas. Tem diversos estudos testando vários antibióticos e o consenso é esse, que tem que, né, um dos principais seria a clindamicina para cobrir o anaeróbicos, associado a algum outro antibiótico. O tempo de antibiótico não é muito consenso. Então, assim, a maioria das literaturas, né, colocam que inicialmente em torno de 3 semanas, no mínimo 3 semanas. Então, menos do que isso, provavelmente não vai conseguir uma boa resposta só com o tratamento. O tratamento aí pode ser prolongado. Algumas literaturas colocam até desaparecer totalmente a imagem radiológica. Então, você fazer a tomografia ou o raio-x de tórax e você vê apenas alguma cicatriz. Aí você pode suspender o tratamento com antibiótico. Não necessariamente terem que ser antibiótico inicialmente, né, venoso, mas posteriormente você pode fazer esse controle ambulatorial dependendo das condições clínicas do paciente. Deve-se considerar a drenagem, né, percutânea sempre quando tiver falha, ou então por broncoscopia a drenagem, sempre que houver falha, né, do tratamento com antibiótico, ou se o abscesso já tiver um abscesso maior do que 6 centímetros. Né? Apesar de você pode tentar iniciar o antibiótico mesmo, vai ter
isso provavelmente vai ser um período mais prolongado do que os outros tipos de abscesso, mas você pode avaliar já, né, se ele for um abscesso igual esse da imagem aqui, mais periférico, então favorecer bem a drenagem, você pode avaliar a questão de fazer a drenagem percutânea. A desvantagem da drenagem percutânea é que às vezes você forma uma fístula aérea persistente, né? E nesses pacientes pode ser um pouco difícil de tratar. Bem, a endoscopia também pode se ajudar, né, nos abscessos mais centrais. Você pode colocar algum dreno, algum catéter também por broncoscopia para favorecer a drenagem para dentro da via aérea. Então você vai drenar um abscesso para dentro da via aérea. Uma broncoscopia pode ser usada para isso. Então, sim. E por último, né, se o paciente tiver algum quadro de uma hemoptise mais volumosa, isso você pode indicar até mesmo uma ressecção pulmonar para retirada desse segmento comprometido. Bem, acho que seriam essas basicamente as indicações cirúrgicas dos abscessos. Então, lembrar que 90%, 85% a 90%, alguns literatores colocam, vai ser um tratamento exclusivo com antibióticos, são por longo período, e os que não tiverem, né, boas respostas, ou então os que tiverem forem maior do que 6 centímetros, pode-se avaliar alguma intervenção, né, cirúrgica ou propedêutica. Muito obrigado, acho que é isso que eu tinha para falar sobre os abscessos pulmonares.